já falei um pouquinho, vou deixar agora o Ronaldo aí falar um pouco, ver se ele vai conseguir descomplicar essas demonstrações financeiras para a gente extrair aí o que tem de mais importante. Ele é um professor premiadíssimo, carismático, dedicado e muito atuante, e está sempre conectado. Então, acho que vocês vão ter aí, não tenho certeza que vocês vão ter uma excelente abertura. Vamos conversar um pouquinho, eu quero trocar algumas ideias com vocês, quero mostrar algumas angústias, algumas informações, algumas estratégias que eu acho que vai valer a pena. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Então eu queria começar a nossa fala falando sobre essa frase do Peter Drucker, que ele diz que gerenciar é substituir músculo por pensamento, folclore e superstição por conhecimento e força por cooperação. Qualquer gestor hoje em dia, se ele não entender isso, ele já comete um grande erro, ele já começa errando. Eu tive um gestor, né, um diretor, e ele era reitor e eu era o financeiro da instituição. E tudo que ele me pedia da área financeira, eu era responsável pelas finanças da empresa, da organização, de uma instituição de educação, eu saía correndo o mais rápido possível, que eu queria entregar o resultado, eu queria entregar o que ele pediu, o relatório, eu queria rapidamente fazer aquilo. E eu saía igual maluco para fazer. E aí um dia, ele virou para mim e falou: Ronaldo, eu vejo que você é proativo, que você corre atrás, que você quer entregar rápido as coisas, mas eu tenho uma coisa para te ensinar. Isso, né? Ele, um ancião, um reitor já bastante experiente no cargo, né? E eu ainda iniciando a carreira, ele virou para mim e falou assim: Ronaldo, queria te dar um toque e queria te falar o que acontece com você. As suas pernas e os seus braços andam muito mais rápido do que a sua cabeça. O que ele quis dizer com isso? O que ele diz é o seguinte: Ronaldo, na hora que eu te pedir alguma coisa, antes de você sair correndo para entregar, planeja, pensa, elabore como você vai fazer. Se você vai fazer sozinho, você vai pedir ajuda de alguém. Então é exatamente isso que um bom gestor deve fazer. Que não é só você colocar o músculo ali para fazer a coisa acontecer, mas é pensar, é planejar. E não ficar também achando que, me falaram que dessa forma pode ser feito. Não vai no folclore nem na superstição de que sempre foi assim e sempre terá que ser assim. Não, conhecimento faz toda a diferença. O conhecimento faz a diferença. Então, planejamento, conhecimento e não querer fazer tudo sozinho. A cooperação nos ajuda a ir mais longe e de forma que a vitória e a glória é compartilhada. E isso tem um grande valor. Hoje, no mundo dos negócios, a gente compartilhar o conhecimento, compartilhar aquilo que a gente conquista é muito bacana de um bom gestor. E aí, como nosso tema é descomplicando as demonstrações financeiras, eu queria, então, começar a discutir com vocês para que tudo isso. Né? Quando você olha ali, DRE, DRA, balanço, DMPL, EBITDA, EBIT, fluxo de caixa, budget. Aí, quando você começa a olhar essa enormidade de informações do mundo do negócio, de relatórios, né, de demonstrações, a gente, às vezes, fica meio perdido com tanta informação. É importante que cada um de nós, vocês, eu, a professora Hilda, que a gente entenda o que significa cada demonstrativo desse, o que significa cada ferramenta de gestão à disposição da gente, para que, no momento certo, a gente possa sacar da bagagem de conhecimento aquela ferramenta precisa que vai resolver a nossa dor, vai resolver o nosso problema. Às vezes, você quer fazer todas as ferramentas e, às vezes, você cria muitos indicadores, muitos demonstrativos, muitos relatórios e, na realidade, você precisaria, talvez, de um ou dois
ou um painel de indicadores selecionados que vai efetivamente te dar as informações necessárias. Então, às vezes, a gente fica envolvido com muitos números, com muitos relatórios e com muitas demonstrações e, na realidade, aproveitando pouco das informações. Então, a gente precisa, primeiramente, selecionar. Primeiro, conhecer, né? Então, uma dica que eu já quero deixar para vocês, principalmente para vocês que estão iniciando esse MBA, cada uma das disciplinas que vão chegar, a minha vai ser a primeira, você vai receber uma bagagem de conhecimento e de ferramentas muito grande. Muito grande. Então, a minha dica, vai ter ferramentas que você vai olhar e falar assim, não preciso disso, eu nunca vou fazer isso, né? Então, gerenciamento de projeto, não, projeto é outra coisa, eu quero saber aqui de número, eu quero saber de finanças, eu quero saber de relatório, é de demonstração de resultado de exercício, é de balanço patrimonial, mas eu quero te dar uma dica para você que está iniciando esse curso. E a dica é sobre a bagagem de conhecimento. Primeira dica é, absorva tudo. Aprenda tudo e coloque na bagagem de conhecimento. Ainda que você não vai se tornar um especialista naquela ferramenta, mas conheça ela. Saiba para que é utilizada. Saiba como ela deve ser utilizada. Qual é a melhor forma de utilizar aquilo e qual é o melhor proveito que eu posso tirar daquela ferramenta. Sabe por quê? Porque mesmo que você não venha aplicar aquela ferramenta, como gestor, você pode precisar daquela ferramenta e ter que ensinar alguém a preparar aquela informação para você tomar a decisão. Então, na bagagem de conhecimento, duas coisas são importantes. Primeiro, ela não ocupa espaço. Quanto mais você aprende, a sua cabeça não aumenta por causa disso. Então, primeira dica é, se na bagagem de conhecimento não ocupa espaço, aprenda tudo, absorva tudo. E a segunda dica é, ela não pesa na bagagem. Não é porque você está aprendendo mais que a sua bagagem vai ficar pesada. Não fica pesada. Então, é fundamental que um gestor conheça as ferramentas, ainda que não se torne especialista em cada uma delas. Por quê? Porque você pode precisar dessa ferramenta. Esse reitor, ele me ensinou uma coisa importantíssima. Teve uma vez que ele me pediu um orçamento e eu preparei o orçamento da instituição. E aí ele quis fazer o acompanhamento desse orçamento. Vamos acompanhar mês a mês, né? Todo mês você coloca lá o realizado para a gente poder comparar esse relatório para que a gente possa, então, acompanhar. Primeiro, ver se a receita está sendo aquilo que a gente planejou, o resultado, o custo, né? Então, num orçamento, a gente projeta esses 3 demonstrativos que nós vamos estudar na nossa disciplina. A gente projeta um balanço patrimonial, a gente projeta uma demonstração de resultado de exercício e a gente projeta um fluxo de caixa. E aí, ele veio para mim e falou assim, Ronaldo, prepara o orçamento da instituição para o próximo ano. Eu preparei. E aí ele falou, vamos fazer o controle mensalmente. Assim que fechar os números de janeiro, lança o realizado de janeiro e vão fazer uma reunião mensal sobre o avanço, comparando ali a DRE projetada com a DRE realizada, as variações. Eu falei, legal, então a gente faz isso. E aí ele virou para mim, só que eu queria um relatório, Ronaldo, que fosse o seguinte, qualquer conta de receita, custo ou despesa da demonstração de resultado de exercício que tivesse variação para mais ou para menos de 3%, ele queria que eu explicasse o porquê que eu errei na minha estimativa. Aí eu assustei e falei assim, que isso, reitor? 3% é muito pouco essa variação. E aí ele falou assim, não, mas eu queria que você montasse o relatório dessa forma. Gente, no primeiro mês, em janeiro, quando eu fechei e lancei o realizado, eu quase chorei. Porque praticamente todas as contas tinham variações. E senta eu, então, para fazer o relatório. Nome da conta, valor da variação, percentual da variação, e logo à frente eu teria que descrever por que não deu o número que eu tinha planejado na DRE, na receita, custo e despesa na DRE planejada. Bom, eu passado os 10 primeiros dias de cada mês, porque
preparando esse relatório, e eu ficava assim, morrendo de raiva de tantas variações que eu tinha que explicar. Isso foi janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, foi durante quase o ano inteiro. E o reitor sentava comigo nessa reunião de acompanhamento, e ele dedicava um tempo precioso, para que a gente pudesse debater a causa das variações e ver o que a gente deveria implementar para corrigir aquele tipo de variação. E eu via na paciência daquele ancião, que a gente gastava, às vezes, uma tarde inteira discutindo ali o sexo dos anjos das variações, né, no meu relatório. Bom, mas aí, isso foi durante o ano inteiro. Quando chegou em outubro daquele ano, ele virou para mim: Ronaldo, prepara o orçamento do próximo ano. Lições aprendidas, né, do primeiro orçamento, de todas as variações que a gente discutiu. Tinha variações que eu vi que foi um erro crasso que eu tive na hora de fazer as projeções. Por inexperiência, era o meu primeiro orçamento em instituição de educação, que eu vinha da indústria. Então, muitas coisas que eu errei no primeiro, eu aprimorei, então, para o segundo ano, para evitar aquele nível de variação. E aí, o mais interessante, que aí é isso que eu quero deixar para vocês, como gestores, o mais interessante foi que no segundo ano, quando chegou em agosto do segundo ano, quando eu liguei para a secretária dele para marcar o horário para que a gente pudesse fazer a reunião de agosto, a secretária dele depois virou para mim: olha, o reitor disse agora que não precisa mais fazer aquele relatório completo, pode mandar para ele só o orçado versus realizado, com algumas indicações das principais variações que você acha que deve corrigir, porque agora ele já confia no seu orçamento. Aí eu parei, olhei para trás para imaginar o seguinte: o que esse reitor fez comigo? O que ele fez comigo é o que um gestor deve fazer. É o que você vai ter que fazer com a sua equipe. Você não tem condição de fazer e de aplicar todas as ferramentas que você vai aprender nesse curso. Não tem. É aquilo que eu falei: você vai colocar na sua bagagem de conhecimento, você vai saber para que serve e como deve ser aplicado. E provavelmente você terá que capacitar alguém para aplicar essa ferramenta, trazer o resultado da aplicação dessa ferramenta para você tomar a decisão. Então, você vai ter que treinar alguém, capacitar alguém. Então, aquela história de explicar a variação de 3%, na realidade, o que aquele reitor queria, o que ele pensou foi: esse cara, esse menino, na época, explicando variação de 3%, ele vai aprender tudo sobre orçamento de educação. Então, eu quero que você saia hoje daqui e encare esse curso, esse MBA que você está começando, do ponto de vista de um gestor. De um gestor que precisa estar capacitado, com a sua bagagem de ferramenta repleta de conteúdo, para que você possa, além de aplicar as ferramentas que você precisa, também capacitar a sua equipe para que ele possa te dar a tranquilidade da tomada de decisão em cima de números que você confia. Então, não se furte em perguntar aos professores, em participar da aula, em trazer mais conteúdo, perguntar, compartilhar. Esse network dentro da sala de aula vai ser fundamental para isso. Mas, seguindo aqui no nosso tema, que nós vamos ter que trabalhar já nessa primeira disciplina, a questão da contabilidade. Você sabe, né? A contabilidade, ela é a linguagem do mundo dos negócios. É através dela que a gente mostra o que está acontecendo na empresa. Porque ela registra as decisões que o gestor tomou, né? E as consequências que essas decisões geraram nos números da empresa. Então, isso aparece em todos os relatórios que nós vamos preparar na contabilidade. Então, nós vamos estudar em sala de aula o balanço patrimonial, a demonstração de resultado do exercício, né? E aí nós vamos ver como que esses relatórios trazem para nós, demonstram para nós a situação econômica e financeira da empresa, né? E isso vai ser fundamental. Então, você como gestor precisa entender que é imprescindível que você consiga, além de ler a demonstração, interpretar essa demonstração. Saber o que significa as oscilações das contas.
Por que o meu ativo diminuiu? Por que o meu passivo aumentou? Né? O que está acontecendo na empresa neste momento? Qual que é a minha margem bruta dentro da minha DRE? O que significa um aumento ou diminuição dessa margem bruta? Então, são informações fundamentais que você precisa para tomar decisão. Dentro, então, da gestão de dados da contabilidade, a gente sabe que, dioturnamente, na empresa, estão ocorrendo fatos administrativos. Você está comprando, pagando, captando, estocando, recebendo, né? Isso são fatos que ocorrem dioturnamente na empresa e, a partir desses fatos, o que a gente faz? A gente usa os métodos da contabilidade, né? Os princípios fundamentais de contabilidade, o método das partidas dobradas, que é o registro através dos lançamentos de débito e crédito, e aí você acaba gerando o quê? Você acaba gerando um grande banco de dados. Um grande banco de dados. Esse banco de dados está ali, né, descrito da contabilidade como livro razão e livro diário. Então, quando a gente olha, né, falando assim, a contabilidade prepara 2 livros, livro razão e livro diário, o livro razão e o livro diário. Normalmente na cabeça da gente vem aquele papel, né, cheio o livro, né, para a gente folhear. Né? Hoje em dia, com a tecnologia da informação, a gente sabe que isso é nada mais do que um grande banco de dados que pode sim vir a ser impresso e gerar efetivamente um livro de papel. Mas o mais importante é essa base de dados. E como gestor, a gente precisa cuidar dessa base de dados. Porque se eu imputar de forma errônea essa base de dados, contamina a minha leitura sobre o resultado da empresa. Então, a interpretação dos fatos administrativos e o seu efetivo registro, tendo como base, né, o método das partidas dobradas, tendo como base a competência dos exercícios, que a gente possa efetivamente, a partir do processamento desses fatos administrativos, gerar os relatórios. E aí aqui, para nós, nesse slide, eu trouxe o seguinte. Eu trouxe o balanço patrimonial, a demonstração de resultados de exercício, são os 2 principais demonstrativos contábeis, e coloquei ali um e outros. E aí eu quero que você navegue comigo no e outros. Quando eu falo ali no e outros, a partir dessa base de dados, o que eu quero que você entenda é que a gente, com essa base de dados bem preparada, a gente pode gerar qualquer tipo de relatório para tomar decisão. Qual a mercadoria que mais girou esse mês? Qual o meu nível de estoque? Né? Qual a minha curva A, B e C de estoque? Né? Ou como eu posso gerenciar melhor esse estoque? Quanto de hora extra eu paguei esse mês? Então, quando a gente fala e outros, a partir dessa base de dados, eu quero que você entenda que, além dos demonstrativos financeiros que nós vamos estudar, que são os obrigatórios, a gente pode gerar uma enormidade de relatórios que a gente pode utilizar no dia a dia para que a gente possa tomar uma decisão mais assertiva. Agora, o que eu quero que você entenda é que, a partir dos relatórios emitidos, a gente tem que passar, então, para isso aqui, ó, análise. Fazer análise desses demonstrativos e dos relatórios que nós vamos gerar, para que a gente possa, então, fazer um feedback, reorientar a nossa tomada de decisão. Vou captar mais, vou investir mais, vou estocar mais. E aí eu quero aqui mostrar para vocês um caso real de um cliente que ele é de varejo, ele tem 5 lojas, e ele, no ano passado, virou para mim e falou: professor, tudo bem, a minha DRE está positiva, eu estou com lucro, nas 5 lojas eu estou com lucro, e quando a gente congregava, né, o resultado das 5 lojas, no grupo econômico dele, o resultado era positivo, a DRE dava lucro. Ele falou: mas professor, o fluxo de caixa, todo mês eu estou colocando dinheiro no caixa. O que está acontecendo? Onde eu estou errando?
E aí, gente, é aquilo que eu estou te falando. A base de dados me ajuda, então, a contar o que está acontecendo. Então, eu vou agora mostrar para vocês um pequeno slide que eu preparei a partir da base de dados dessas 5 lojas, do consolidado das 5 lojas, para você ver para onde estava indo o dinheiro dele. Então, ele falou que ele estava, então, com resultado econômico positivo, DRE com lucro, porém, gerando lá necessidade de fluxo de caixa. Bom, precisando complementar aí o caixa. Então, olha só nesse slide o que eu fiz. Eu peguei aqui, antes, porque eu não trouxe aqui o antes até novembro. Porque em novembro, eu fiz uma apresentação para ele até novembro, e de novembro para frente ele começou a tomar as decisões que a gente orientou. Mas até novembro, a gente observava o seguinte: essa linha azul que está aqui, que você está vendo essa linha azul aqui em cima, é o saldo de estoque das 5 lojas no final de cada mês. Ok. Na linha aqui embaixo, laranja, é o quanto ele devia de fornecedor no final de cada mês. Então, se ele tinha, no final de novembro, 1.154.000, e ele ainda estava devendo desse estoque ao fornecedor 505, a diferença é esse valor que está aqui, ó. Essa linha cinza. E o que essa linha cinza diz para mim é quanto desse estoque parado já está pago. O dinheiro já saiu do caixa. E eu mostrei para ele que até novembro, enquanto você vê aqui a linha azul, a partir de novembro, que a gente orientou a compradora dele, para que a compradora dele, então, focasse somente em comprar aquilo que era necessário e que não poderia faltar na loja, e que ela tentasse promocionar aqueles produtos que estavam lá há mais tempo parado para que pudesse virar caixa. Então, se você observar, a linha do saldo de estoque, ela vem caindo de novembro para cá, vem diminuindo. Por quê? Porque ela inverteu a lógica. Enquanto ela vinha estocando e não conseguia fazer esse estoque girar, eu falei com ela: segura essa compra, nós precisamos comprar só o que gira e vamos colocar para fora. E isso reverteu a situação de forma que a gente começou, então, e aí eu falei com ela: outra frente que você precisa negociar é prazo com o seu fornecedor, de forma que alivie o seu caixa. Então, lá em outubro de 2023, ela estava com um estoque que suportaria venda de 89 dias. E agora, em maio, aqui é outubro de 2022 e aqui maio de 2023. A data aqui está errada. Então, lá em outubro, ele estava com estoque para 89 dias. E agora, em maio de 2023, ele já está com estoque que dura só 67 dias. É gestão de estoque. Mas isso ele só conseguiu perceber quando eu mostrei esse gráfico. Eu deveria ter trazido o gráfico de janeiro a outubro, porque a partir de novembro a gente começou a agir em cima de compras e na gestão de estoque. E já fez essa transformação ali de outubro para maio, de 89 para 67 dias. E de onde saiu tudo isso? Saiu da base de dados da contabilidade. Então, quando a gente fala em demonstrativos, eu quero que a gente, além do balanço patrimonial e da demonstração de resultado de exercício, que a gente consiga extrair desses demonstrativos informações para tomada de decisão. Se você observar, que informações eu utilizei para esse gráfico? Eu utilizei o saldo de estoque, que está no balanço, e utilizei o saldo de contas a pagar, que está lá no passivo. Com essas duas informações, eu montei um gráfico, que fica muito mais fácil de visualizar. Então, quando a gente fala em descomplicar as demonstrações financeiras, o que eu quero que você aprenda nessa disciplina que nós vamos trabalhar junto, é que nós vamos alimentar um banco de dados,
Nós vamos criar uma base de dados que dali nós vamos tirar o balanço, vamos tirar a DRE, vamos tirar o fluxo de caixa, mas que muito além disso, a gente pode gerar relatórios que vão nos ajudar a interpretar e tomar decisões assertivas. É isso que nós queremos que você saia desse MBA capacitado a entender e conseguir tomar decisões baseado em relatórios. Os obrigatórios e aqueles que você poderá criar com a sua imaginação e com o seu conhecimento a partir dessa base de dados. Bom, então, quais são as principais demonstrações? As principais demonstrações é o balanço patrimonial, relata a situação patrimonial e financeira da empresa em determinada data. A demonstração de resultado do exercício, que mostra quanto a empresa ganhou, lucrou e quanto ela perdeu, né, durante o exercício social. Então, a DRE. E o fluxo de caixa. Então, no fluxo de caixa ali, classificando as atividades operacionais, atividades de investimento e de financiamento da empresa, de forma a entender a entrada e saída de recursos e o que sobra. Então, esses são os principais demonstrativos contábeis. Esses demonstrativos saem daquela base de dados. E eu quero que você não se limite somente a esses demonstrativos. Eu quero que a gente possa, a partir da base de dados, criar outros, para que a gente possa tomar decisão. Esse cliente, inclusive, nós desenvolvemos um demonstrativo de apuração de resultado, porque ele está dando agora participação nos lucros para os funcionários. E nós montamos uma metodologia própria de apurar um resultado ajustado para que, em cima desse resultado ajustado, aonde todos os colaboradores entendem como é que chega naquele resultado, qual o papel que cada um tem que desempenhar para que aquele resultado melhore, para que ele ganhe mais de participação nos resultados, e é um demonstrativo que não existe. É um demonstrativo que a gente bolou para a apuração de resultado e compartilhamos esse conhecimento com os funcionários para que eles pudessem, no dia a dia, agir de forma que o resultado melhore. Então, é essa criatividade que eu quero trazer para vocês. Lá no balanço patrimonial, então, a gente sabe, a gente tem o conjunto lá, os três grandes grupos, ativo, passivo e o patrimônio líquido. Dentro do ativo, que é o conjunto de recursos, normalmente se fala, né, de forma mais coloquial, que são os bens e direitos da empresa, mas são os bens e direitos mensuráveis monetariamente, e aí vem como se classifica o ativo. Se classificam ativos entendendo que são bens e direitos, né, mensuráveis monetariamente, controlados pela entidade, decorrentes de eventos passados e que representam benefícios econômicos presentes ou futuros para a entidade. É dessa forma que, tecnicamente, a gente classifica um ativo. Nós vamos trabalhar isso com mais detalhes, né, na nossa primeira aula, e a gente vai entender isso aí. No passivo, então, nós temos ali no passivo. O passivo, então, é uma obrigação ou uma promessa de pagamento no futuro. É uma obrigação que a empresa tem para pagar no futuro. Pode ser curto ou longo prazo. Aí, estimada com razoável grau de precisão e sob a responsabilidade da companhia. Ela que tem responsabilidade de pagar aquilo. Eu queria só destacar aqui, nesse primeiro momento, com vocês, duas questões, tanto no ativo quanto no passivo. Lá no ativo eu coloquei mensuráveis monetariamente, e aqui no passivo eu coloquei aqui estimada com razoável grau de precisão. Sabe por quê? Sabe por que essa definição? Essa definição porque é fácil registrar um evento como uma compra de mercadoria. Porque na compra de mercadoria eu tenho a nota fiscal, onde eu tenho o valor que eu paguei por essa mercadoria. Agora, eu tenho eventos, tanto no ativo, bens e direitos, quanto no passivo, em que a mensuração talvez não é tão direta e precisa. E esse é uma questão importante, que trouxe até muito trabalho, deu até muito trabalho para as auditorias na época do escândalo da Petrobras. Porque, se a gente lembrar
Na época em que saiu a questão lá do escândalo da Petrobras, das propinas que ocorriam na Petrobras, a contabilidade ficou diante de uma situação sui generis de mensuração monetária. Qual que era essa situação? Era o seguinte, quando a Petrobras comprava um ativo, por exemplo, comprou um navio petroleiro, o que estava acontecendo ali? O que estava acontecendo é, o diretor que contratava a aquisição daquele navio, ele então chegava para o armador que ia montar o navio e falava assim, quanto custa? O armador, vamos dizer que 10 milhões de dólares. E ele falou, ok, nós vamos fechar um contrato, só que eu quero que você coloque no contrato 12 milhões de dólares. Então, claro, os 2 milhões a mais era propina. Agora, o que acontecia com a contabilidade? Quando o navio era entregue, a contabilidade registrava a operação. Registrava a operação de que forma? Registrava um ativo imobilizado no valor de 12 milhões, que era o navio. E esse navio já estava registrado na contabilidade. Então, todos os contratos que a Petrobras fez e que teve propina, foi registrado o valor do bem mais a propina, que foi paga e embutida ali dentro. Quando o escândalo vem na Lava Jato e os delatores começam a dizer que dentro de cada contrato, de cada diretoria, tinha ali dentro embutido propina, a propina não é um imobilizado. E o problema, o que era? Mensurar monetariamente que valor deveria ser excluído do imobilizado da Petrobras. Então, a mensuração monetária, quando a gente fala aqui no balanço patrimonial, de mensurar monetariamente para registrar, essa é uma questão também delicada. Então, ações trabalhistas. Ora, as ações trabalhistas, na hora que chega a ação trabalhista, é claro que quem entrou com a ação, ele está pedindo tudo que ele acha que tem direito e até o que ele não tem direito, ele vai ver se cola. Então, por causa disso, eu tenho que registrar que eu já estou devendo tudo isso? Claro que não. Então, nesse momento, entra a assessoria jurídica da empresa para dizer daquela ação o que deve ganhar, o que deve perder. E aí se faz uma mensuração. Aí é aquilo ali, ó, uma estimativa com razoável grau de precisão. É isso que o departamento jurídico faz para que a gente possa, então, registrar essa obrigação que a empresa passa a ter. Então, ele precisa avaliar até que ponto ele pode perder e que valor é possível perder para que possa fazer esse registro com estimado razoável grau de precisão. Então, gente, a contabilidade, ela é uma ciência e não é uma ciência exata. Não é uma ciência exata. Porque a gente precisa ter essa mensuração monetária que às vezes não é tão precisa como a compra de uma matéria-prima que você tem ali certinho que não teve propina. Né? Então, agora, além do ativo e passivo, nós vamos ver também a questão do patrimônio líquido, né? Que é o que sobra para o sócio depois do atendimento das demandas das outras fontes de financiamento. Então, nós vamos trabalhar esses demonstrativos, entendendo, né, quais são os pontos chaves, o que a gente deve tomar cuidado, o que está acontecendo, para que a gente possa entregar uma base de dados confiável e consistente para que a gente possa tomar decisão em cima de relatórios que nós vamos gerar a partir dali. Então, a interpretação do fato administrativo tem que ter cuidado na hora da interpretação, para que a gente não cometa nenhuma falha, nenhum H, que vai contaminar a nossa base de dados. Bom, além do balanço patrimonial, a gente também vai trabalhar a questão da demonstração do resultado de exercício. A demonstração de resultado de exercício, ela é toda compartimentalizada, igual eu estou mostrando aqui, e isso tem uma função importante de leitura do que é o meu resultado bruto, quanto que esse resultado bruto é consumido para pagar as despesas, e quando a gente entra ali nas despesas, as despesas são todas compartimentalizadas, eu tenho a despesa só administrativa, eu tenho a despesa só comercial, eu tenho a despesa só financeira. Por que isso?
Ora, porque cada setor desse é um departamento dentro da empresa. Então, a gente pode, na hora que olhar para a DRE e ver cada um desses grupos de contas dentro da DRE, a gente pode olhar isso por áreas de responsabilidade dentro da empresa. São gestores que geraram aqueles números. A despesa administrativa é a responsabilidade do diretor administrativo. A despesa financeira está sob a ótica do diretor financeiro, né? A despesa comercial do diretor comercial. Então, a gente, quando olha a DRE, a forma de estruturação da DRE tem um porquê. É uma leitura didática que nós vamos fazer para que a gente possa, a partir disso, entender melhor o que está acontecendo na empresa. E a partir da demonstração do resultado do exercício, né, além de demonstrar esse slide aí, eu queria mostrar esse aqui também, onde que eu trago aqui um pouco mais detalhada essa demonstração. Nós vamos usar esse slide aqui na nossa sala de aula, e a partir dele, a gente já vai entender que dentro da DRE, a gente já tem um indicador de mercado interessante, que é aqui o EBIT. O EBIT, eu não preciso fazer nenhum esforço para determinar ele dentro da DRE. Que esse aqui seria, o EBIT seria o lucro antes dos juros e dos tributos. E o EBITDA, o DA, seria a depreciation e amortization. Ou seja, a diferença do EBITDA para o EBIT é que no EBIT eu ainda não abati, não retornei com a depreciação e amortização, e no EBIT eu não levo em consideração a depreciação e amortização. Então, a gente já tem um indicador pronto ali dentro da DRE, nós vamos aprender tudo isso na nossa sala de aula, e eu quero contar aí com a participação de vocês. Agora, falando das demonstrações financeiras, eu queria só mostrar para vocês a obrigatoriedade delas, né? Então, quem é obrigado a apurar e demonstrar isso? Então, primeiro, as empresas de grande porte, né? Além das SAs, então, nós vamos definir como empresa de grande porte aquela que possui um ativo maior ou igual a 240 milhões ou uma receita maior que 300 milhões. Então, o que eles têm? Eles têm uma obrigatoriedade de escrituração, elaboração e publicação das demonstrações financeiras, no mesmo padrão que as SAs, essas empresas de grande porte, com parecer de auditoria independente. E as empresas de pequeno porte. Nas empresas de pequeno porte, a gente pode definir elas como que possuem ativos menores que os 240 milhões e receitas menores que os 300 milhões das de grande porte, né? Então, a obrigatoriedade deles é, desde que não tenha obrigatoriedade pública de prestação de contas, porque, mesmo sendo de pequeno porte, se for uma fundação, ela é obrigada a publicar. Então, mesmo não tendo obrigatoriedade pública de prestação de contas, elas devem elaborar balanço DRE e demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Então, é fundamental que a contabilidade esteja preparada mesmo para as empresas de pequeno porte fazer isso. Tem muitos contadores que fazem uma contabilidade muito simplória, principalmente para as empresas de pequeno porte. E que, na realidade, normalmente, quando as pequenas e médias empresas fazem a sua contabilidade externa, ela mensalmente manda para a contabilidade a movimentação do mês, e o que o contador devolve para ele? O contador devolve as guias para pagar, só. E no final do ano, apuram uma DRE e um balanço patrimonial mal ou menos, né? E pronto, cumpriu com a obrigatoriedade. Mas isso tira do gestor a possibilidade de utilizar a contabilidade para tomar decisão. Então, essa é uma outra questão que eu quero debater com vocês em sala de aula, sobre a importância de, mesmo sendo uma micro ou pequena empresa de pequeno porte, que a gente tenha, mesmo que tenha contabilidade externa, que a gente faça uma contabilidade gerencial internamente dentro da empresa, onde que a gente gere a nossa base de dados para tomar decisão. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Bom, eu não quero me alongar muito, porque
A gente poderia passar um bom tempo aqui batendo papo sobre isso, sobre a nossa experiência e tal, mas deixa em sala de aula, nós vamos ter aí um final de semana inteiro para a gente conversar e debater sobre isso.